Este é 15 Minutos em Medicina de Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento de emergência. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da disciplina de Emergências Clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Dr. Júlio Marchini, supervisor da residência de Medicina de Emergência, e para este segundo capítulo está aqui comigo Dr. Patrick Áureo, um dos nossos médicos assistentes. Ele faz a cobertura horizontal da unidade de cuidados intermediários do nosso pronto-socorro. Hoje vamos falar de antibióticos na pneumonia. Então, não vamos discutir o processo diagnóstico. Já fizemos o diagnóstico, já está estabelecido. Como escolhermos o antibiótico? Que parâmetros você usa? Primeiramente, Júlio, eu gostaria de agradecer o convite para estar nesse podcast, um projeto que tem tudo para dar certo. E eu queria iniciar fazendo um paralelo com outras doenças infecciosas que a gente tem. No geral, os antibióticos que você vai usar em doenças infecciosas não muda de acordo com a gravidade clínica, o que é totalmente diferente da pneumonia. A pneumonia em pacientes que você estratifica o risco, porque após dado diagnóstico, é mandatório que você estratifique o risco do paciente. A antibiótico terapia vai ser baseada no risco de morte em 30 dias desse grupo de pacientes que você vai classificar. As ferramentas que você usa para estratificar o risco são o PORT PSI e o CURB. O PORT PSI, ele tem 20 critérios, são 20 critérios que você usa, cada um com sua pontuação específica, e ele abrange fatores sociodemográficos, idade, também fatores da apresentação clínica do paciente, fatores de exame físico e exames laboratoriais. Com cada ponto vai ter uma pontuação, cada critério vai ter uma pontuação específica e no final ele vai ser dividido em cinco grupos de pacientes no PORT PSI. O PORT 1 e 2 seriam os pacientes de baixo risco, PORT 3 de risco intermediário de morte e os PORT 4 e 5 seriam os pacientes de alto risco de mortalidade em 30 dias. Na prática, como que a gente faz para calcular? Na prática, a gente... Hoje em dia a gente tem muita disponibilidade das calculadoras em smartphones, em tablets, e na App Store e no Google Play você pode baixar qualquer calculadora que ela apresenta o PORT PSI, você coloca os critérios lá e ele vai dar o cálculo juntamente com a classificação no final quando você colocar os seus critérios lá, os critérios que o paciente tem. E até se digitar no Google... consegue achar também, provavelmente, né? Se eu não me engano, o MD-Calc deve ser um MD Calc no Google, o Medical X também vai aparecer para você. Só colocar calculadora PORT PSI no Google e você vai conseguir fazer isso rapidamente. O que é interessante é que antigamente isso era muito difícil de se fazer à mão e era pouquíssimo prático que você fizesse esses cálculos. Bom, outros tempos. Hoje em dia a gente tem aplicativos que facilitaram a nossa vida para isso. Inclusive, essa foi a principal crítica que fez surgir o CURB. E como é que é o CURB? O CURB 65 ele tem 5 critérios de apresentação clínica do paciente. O nível de consciência, se o paciente está rebaixado. Ureia alta, frequência respiratória alta, pressão arterial sistólica ou diastólica baixa e acima de 65 anos. Tem valores aí dessa ureia, frequência respiratória? Cada um deles vale 0 ou 1 ponto. 0 ou 1 ponto. Então o CURB 5 pode variar de 0 a 5, né? Isso. Se o paciente tem uma ureia maior do que 60, frequência respiratória maior do que 30, pressão sistólica menor do que 90 ou diastólica menor do que 60 e idade acima de 65 anos. Excelente. Ele vai contar 1 ponto para cada um desses critérios. E como que é a classificação final do CURB? A gente classifica como 0 ou 1 ponto como baixo risco de mortalidade, girando em torno de 1,5% de mortalidade em 30 dias. Nos pacientes que têm 2 pontos no CURB, a mortalidade vai girar em torno de 9%. E 3 ou mais pontos, a mortalidade gira em torno de 20%. Isso no estudo que deu validação ao CURB, que foi
eles juntaram várias cortes diagnósticas na Europa e na Nova Zelândia e conseguiram pegar esses 5 critérios com uma sensibilidade baixa, mas uma especificidade muito alta para paciente de alto risco de mortalidade. Conseguiram validar e depois cortes de validação foram feitas e até hoje é o que a gente tem de meio que falando gold standard na estratificação do risco. Muito bem. Agora, vamos nos restringir aos baixo risco, né? Para a gente tornar essa conversa dinâmica e a gente conseguir terminar num tempo confortável aí para o pessoal que está ouvindo. Vamos nos restringir só aos pacientes de baixo risco. Como é que a gente escolhe os antibióticos para eles, então? Boa, Júlio. Os pacientes de baixo risco, ou seja, porte 1 e 2 ou CURB 0 ou 1, deve ser considerado outros fatores para você escolher antibiótico terapia, que seria a presença de comorbidades, como diabetes, paciente que tem insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, doença respiratória crônica, como DPOC, e pacientes que usaram antibiótico nos últimos 90 dias, se ele for um paciente de baixo risco, não tiver comorbidades, ou seja, ele seja rígido e não tiver uso de antibiótico nos últimos 90 dias, eu tenho 2 grupos de antibióticos para serem usados. O primeiro grupo são as aminopenicilinas, aí pode ser amoxicilina ou ampicilina via oral. E o outro grupo de antibióticos são os macrolídeos, aí entra a azitromicina ou claritromicina. Lembrando que a azitromicina tem uma meia-vida maior e tem uma posologia mais confortável de ser usada. Se indica que use esse antibiótico durante 5 dias. Então, se o paciente é de baixo risco... A azitro especificamente, né? A azitro juntamente com a claritromicina e as aminopenicilinas, elas são indicadas por 5 dias também. A amoxicilina seria 500 mg de 8 em 8 horas e a claritromicina também 500 mg de 12 em 12 horas, tá certo? Com relação aos efeitos colaterais, a gente tem que o perfil de efeitos colaterais dos macrolídeos é um pouco maior devido ao alargamento de QT, algumas cortes, alguns estudos observacionais mostrando correlação do uso dos macrolídeos com o aumento do intervalo QT, e isso é um dos fatores que faz com que a diretriz britânica recomende como primeira escolha o uso das aminopenicilinas, sendo a amoxicilina como primeira escolha para paciente de baixo risco. Já na diretriz americana, a gente tem os macrolídeos como principal agente a ser usado na pneumonia de baixo risco. Alguns advogando em algumas diretrizes, inclusive na diretriz chinesa, ele fala em doxiciclina também para esse grupo de pacientes. A gente pode usar, nesse caso, as tetraciclinas como uma opção terapêutica se o paciente tem alergia ou já tem um intervalo QT prolongado, que você tem que evitar, dar atenção, né? A isso. Bom, então esses são os pacientes mais baixo risco, né? Eles, além de terem um score baixo, não têm comorbidades. Vamos subir um pouquinho o degrau aí. O paciente usou antibiótico recente. Isso. Como é que a gente faz? Isso é um grande questionamento, Júlio. Antigamente a gente tinha que... se o paciente usou antibiótico nos últimos 90 dias, ele era considerado como colonizado por germes multidroga resistentes e teria que ser tratado como se ele apresentasse um germe hospitalar. E hoje em dia a gente diminuiu esse tempo para uso de antibiótico para 30 dias para você fazer a cobertura para germe hospitalar, tá certo? Ainda com muitos questionamentos, que isso vai ser um motivo de um podcast que deverá vir se você me convidar de novo. O uso de antibiótico de amplo espectro na pneumonia associada a cuidado de saúde. Mas enfim, se o paciente usou antibiótico nos últimos 90 dias, ou se ele tem essas comorbidades que eu citei, essas insuficiências que eu citei, você deve fazer nesse momento você deve fazer a terapia dupla. O que é a terapia dupla? É pegar esses 2 antibióticos que eu tenho disponíveis para usar nos pacientes de baixo risco rígidos e juntar os 2 para diminuir a taxa de falha terapêutica. Qual seria? Seria, por exemplo, você fazer a amoxicilina mais a azitromicina e prescrever para o paciente para casa durante 5 dias, já que ele é um paciente de baixo risco e também via oral, né? Seria, nesse caso, a amoxicilina poderia ser em dose dobrada,
para poder pegar os pneumococos que são mais resistentes. Ou então, a outra opção é adicionar o inibidor de beta-lactamase, a amoxicilina, por exemplo, ou a ampicilina, a amoxicilina com clavulanato, ou a ampicilina com sulbactam, que em alguns países existem essa apresentação na via oral. Outra opção para você usar nesses casos, nessa associação de macrolídeo mais beta-lactâmico, são as cefalosporinas da segunda geração. Que a gente sabe que a partir da primeira geração, as cefalosporinas elas são estáveis à beta-lactamase, ou seja, as bactérias aprenderam a produzir a beta-lactamase e nós criamos um antibiótico que fosse naturalmente estável à beta-lactamase. Quais são eles? A cefuroxima, a cefazolina, cefoxitina, ceftriaxona, cefepime, ceftazidima. Cefuroxima é uma excelente opção aí para usar via oral, né? Cefuroxima é excelente opção, é o famoso Zinat, né? O pena é o preço, né? Acho que é R$125 um tratamento de 7 dias. Né? É por aí, Júlia. Na nossa população cada vez mais empobrecida, e os pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde, infelizmente, eles não têm condições de comprar esse tipo de medicação e termina não sendo disponível nos postos de saúde também. Mas para quem atende um perfil de paciente que tem condição, é uma boa opção. Eu escolheria como opção de escolha nesse caso aí, devido ao bom perfil de sensibilidade de cobertura e baixas taxas de falha terapêutica das cefalosporinas da segunda geração nesse tipo de paciente. Outra coisa seria o uso se você não puder usar essa associação de beta-lactâmico com macrolídeo, você pode substituí-la por quinolona respiratória. E aí a quinolona respiratória poderia ser a levofloxacina ou a moxifloxacina para ser usada nesse caso com baixíssimas taxas de falha terapêutica. Esses são antibióticos super cômodos, né? Tanto para o médico para prescrever, quanto para o paciente para tomar. Uma vez ao dia, qual que é a taxa de falha de alguém esquecer o antibiótico? Júlio, o bom desses antibióticos é justamente isso, é a comodidade terapêutica. A levofloxacina a gente usa 500 miligramas uma vez por dia e é super cômodo, muito difícil do paciente esquecer, mas a gente paga um preço por essa comodidade. Essa comodidade ela vem junto com alguns fatores que são os efeitos colaterais da medicação, como redução do limiar convulsivo, indução de delírio no paciente idoso, tendinopatias. Tem um estudo recente com a associação de aneurisma de aorta, né? O uso de quinolona. Isso. Né? Muito bem lembrado, Júlio. Além desses efeitos colaterais, inclusive a indução de infecção por Clostridium difficile também é muito maior com o uso desse antibiótico de amplíssimo espectro, que são as quinolonas respiratórias, como também na nossa população que tem alta prevalência do Mycobacterium tuberculosis, a gente sabe que a quinolona respiratória é terapia de segunda linha para a tuberculose resistente, né? Quando você usa a quinolona respiratória numa população de alta prevalência de infecção por tuberculose, você consegue negativar as baciloscopias dos pacientes que estão realmente infectados por tuberculose, lembrando que é um diagnóstico diferencial importantíssimo da pneumonia de comunidade, seria a tuberculose, principalmente na nossa população, como também indução de resistência no Mycobacterium tuberculosis. Outra coisa que a gente deve falar também é o fato da levofloxacina só se ligar, ela é um isômero levógero da ofloxacina, ela só se liga em uma DNA girase do núcleo da bactéria, e isso faz com que a outra DNA girase fique livre e consiga ter mutações que fazem com que as bactérias sejam cada vez mais resistentes ao uso de quinolonas respiratórias. Então, o que a gente tem? É um antibiótico cômodo, é um antibiótico que não é caro, é barato, o paciente usa uma vez por dia, só que a gente paga esse preço tanto pelo paciente com relação aos efeitos colaterais, quanto populacional pela indução de resistência bacteriana e micobacteriana. Muito bem. Acho que cobrimos todas as classes de antibiótico aí para os pacientes que apresentam-se com pneumonias de baixo risco. E vocês podem ficar ligados aí para o próximo episódio, a gente vai discutir o alto risco.
Muito obrigado. Bom, eu queria convidar a todos a virem conhecer o nosso curso, o nosso curso de Medicina de Emergência. Vocês podem usar o link tiny.cc/emergência, tiny.cc/emergência. O curso começou em maio, mas todas as aulas que já aconteceram estão disponíveis na plataforma, a gente pode assistir. A gente teve um primeiro módulo introdutório da emergência, teve um módulo respiratório e agora o próximo módulo, que acontece agora no final do mês, são as emergências cardiológicas. Muito obrigado a todos e até a próxima.